Eba, Networker! Seja muito bem-vindo a mais uma live da Reciprocidade. Hoje, com a colega da Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo, Juliana Bernardo, que também é coautora do livro, o primeiro livro sobre coaching jurídico aqui da OAB São Paulo. E nós vamos aproveitar o lançamento do livro para falar sobre um tema muito relevante, que foi o tema da Juliana. A Juliana entra conosco. Estou só fixando o tema aqui, tá, Juliana? Já te convido. Aviãozinho para convidar as pessoas. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Noite, tudo bem, Eduardo? Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. E tô Me animada. ouve bem? Me ouve bem? Ouço sim. Perfeito, também está te ouvindo perfeitamente. A gente sempre pergunto e eleva nossas orações para Nossa Senhora da Conexão, porque senão a gente acaba, tá acontecendo com muita frequência cair. Então, se cair, volta, mas não vai acontecer conosco hoje não, né, Juliana? Juliana, quero te agradecer imensamente por você ter aceitado ao convite, ao meu convite, ao convite aqui para os nossos, para a nossa audiência do Enchendo a Banca. E a gente vai aproveitar um pouco para puxar a sardinha para o nosso lado e falar sobre. Eu já conversei com muitas das pessoas que são nossos colegas da Comissão de Coaching Jurídico e foram coautores, junto conosco, do nosso livro, lá do coaching, do primeiro manual de coaching jurídico do estado atual ao estado desejado. Mas o que está acontecendo? Eu acho que a gente tem meio que uma obrigação moral de a gente. Então, primeiro, trazer aqueles que ainda não pude conversar, a exemplo de você. E depois a gente trazer de novo os outros, porque, afinal de contas, foi uma obra que ficou espetacular. E eu acho que realmente eu fiquei muito feliz. Eu tive a oportunidade de ler o livro mais umas duas ou três vezes, porque acabei fazendo uma das revisões, né? E assim, realmente acho que quanto mais a gente puder reverberar para toda a advocacia, o que a gente, de uma maneira extremamente generosa, todos foram muito generosos com o que escreveram, então eu quero te agradecer demais, demais. Antes, eu quero que você passe as suas considerações iniciais, e desde o início eu sempre pergunto uma coisa para todos os meus convidados que são da área jurídica, que é, e você fala um pouquinho disso lá no seu capítulo do livro, o porquê que você resolveu se tornar advogado, pelo menos fazer a faculdade de Direito, nem todo mundo acaba se tornando advogado, e se você quiser, depois já emenda na sua história. Porque é muito mais. A gente, nas coisas, nos eventos jurídicos, tem uma apresentação toda formal, tal, né? Eu gosto muito mais que o meu convidado conte a sua história. Então, Juliana Bernardo, por favor, o palco é seu. Com essa apresentação agora foi lá em cima. Bom, Eduardo, suas palavras foram bem certeiras nesse sentido, né? Com relação a essa motivação para mim. Em relação à formalidade também, né, do que você falou, né, os eventos jurídicos, né, então você, sem saber especificamente disso, já fez um spoiler aí do qual a minha motivação, né. Eu vim de uma família muito simples, né, eu nasci e morei a minha infância e adolescência inteira em Ferraz de Vasconcelos, que é a periferia de São Paulo. Eu estudei a vida inteira em escola pública e consegui fazer faculdade, consegui fazer a minha tão sonhada faculdade de Direito, porque eu fui aluna bolsista, né? Então eu consegui, com programas assistenciais e financiamento estudantil, me formar, né, em Direito e passar na OAB antes de terminar a faculdade, inclusive, né? Porque eu tinha esse medo, né? Como eu tinha começado faculdade tarde, né? Na minha cabeça, tarde, 20 anos era tarde, porque eu não tive aquela de acabar o ensino médio e já fazer uma faculdade pelas questões financeiras, né? Eu trabalhei já desde os meus 14 anos para, enfim, né, comprar as minhas coisas, ajudar em casa. Então não tinha renda para isso mesmo, então eu acabei deixando isso para depois, justamente por uma ausência de oportunidades mesmo, né?
E aí, aos 20 anos, achando que era tarde, né? Ah, já que eu comecei tarde, eu vou estudar pra caramba, terminar a faculdade. Eu não vou reprovar, porque eu não tem como fazer essas matérias depois, não tenho grana, não posso perder tempo, entendeu? Então, eu vou estudar pra valer, pra não ficar fazendo 1 milhão de vezes a prova da OAB. Eu quero me dedicar e quero advogar já assim que eu puder. Tendo a minha carteira na mão, já quero advogar, trabalhar e eu quero ser boa nisso que eu faço. Então, veio muito também dessa questão relacionada a o que eu vivi na minha realidade, né? O classismo jurídico que existe, muito grande, né? Essa coisa da formalidade, poucas pessoas entendem, por vir de uma família que veio da periferia, que usava o hospital público, que usava tudo de uma forma muito escassa do Estado, que não é próprio só desse governo, a gente vem amargando uma gestão pública miserável, né, de muitos anos aí, que realmente não se importa com quem está precisando mais, né, não coloca as minorias no topo. Então, é muito triste ver como o direito que poderia ser usado como uma ferramenta de redução de desigualdades, ele ser usado para nichar nas classes, né? Então, vou falar mais difícil, aqui é o povo estudado, aqui é o povo que tem dinheiro, aqui é o povo que tem sobrenome. E aí? E aí onde que eu ficava nessa? Eu falava assim, peraí, se eu não souber me proteger, proteger aos meus, a minha família, os meus amigos, o ambiente que eu vivo, as pessoas, os meus professores, as pessoas que são dessa classe, dessa realidade, como que vai ser? Quem vai fazer isso, né? E aí, no livro eu conto um pouco dessa minha motivação em trazer isso, trazer a linguagem jurídica, o acesso às leis para um propósito muito mais social do que para alimentar o ego. Aquela coisa, minha carreira, eu sou advogado, ou ganho muito com isso. Mas você ganha muito com isso fazendo o quê? Para quem? Ajudando quem? Buscando o quê? Que propósito é esse? Né? O que você quer deixar para o mundo? Então, isso foram questionamentos que sempre me motivaram. E aí, até engraçado, emendando com a história que eu conto muito no livro também, como uma motivação tão utópica foi parar, né, numa advocacia empresarial. Então, as empresas são as que detêm mais dinheiro, né? São as que têm o maior incentivo do governo. As empresas estão no topo, né? Os maiores bilionários são empresários. Então, como eu usei toda a minha motivação, meu conhecimento e acabei caindo nesse mundo? Pô, mas e aí? Vai trabalhar para a empresa? Vai ajudar as pessoas ricas a ficarem mais ricas? Então, lá eu conto melhor como foi essa mudança, né? E como eu tive que usar essa tomada estratégica de decisão para fazer essa mudança na minha carreira, né? Então, entendendo como simplesmente brigar em prol daquilo que eu acreditava sem ter força, sem conhecimento do todo, ia me enfraquecer, né? Então, se eu quero ter voz, se eu quero chegar em algum lugar, se eu quero que o meu trabalho ajude outras pessoas, eu preciso, primeiro, me empoderar dessa força, né? Então, eu tive que trabalhar a minha carreira, entender todos os lados, né? Passear por todos os ramos jurídicos. Eu trabalhei com tributário já também, que me deu uma visão bacana na área civil, empresarial, societária. Então, fui pegando muita coisa para entender como essa mudança social podia vir das empresas também, né? E hoje Caramba! ISD, né? Hoje agora assim, nossa, o ISD. Então, é uma coisa que o meu propósito, ligado ao que eu fiz do meu trabalho e começando, né, a atuar com governança corporativa lá em 2017, quando eu, coordenadora de uma área jurídica, fui chamada para integrar esse núcleo de governança, não tinha esse nome ainda de ISD. E aí foi essa transição de carreira que, mais uma vez, eu tive que usar essa tomada estratégica de decisão, como usar os dois lados, né? Dessa moeda, do social, do ambiental. Aqui de um lado a empresa, do outro lado esses meus interesses ligados ao coletivo que eu tenho desse meu trabalho, né? Hoje voltado não só social, mas ambiental também. Então o ISD veio como aquela palavrinha mágica, assim, né? Agora o seu sonho, né? A sua utopia virou trabalho, de verdade. Ah, que é o mais legal, né, Juliana? Eu não, algum problema de chamar de Ju, porque eu já vou pegando intimidade, é um pouco de folga, né? Lógico. E aí, E só para você, sabe? Eduardo, Fica eu à acho vontade. que de tudo isso, assim, para mim, a primeira coisa, né, quando a gente fala de uma tomada estratégica de decisão,
Eu acho que é primeiro a gente não se desconectar do nosso propósito, mesmo, aquilo que você sente mesmo que você tem que fazer, independente do que as pessoas vão dizer, se o mundo inteiro estiver errado e você dentro de você, com a sua fé, com o seu Deus, com a sua consciência, seja lá o nome que você queira dar, se você sente que aquilo é do bem, que aquilo vai ajudar outras pessoas, que aquilo é o que você pode desenvolver para ter um caminho mais positivo de humanidade, vai atrás, né? Então, tem como trabalhar isso, obviamente, de outras formas, né? Cada pessoa de um jeito, mas o primeiro ponto, acho que seria por aí mesmo, fazer aquilo que você realmente acredita. Ou se der aquela, né, passeada ali para entender o todo, que também eu falo isso no livro, né? Essa minha ida para as empresas é para entender como o outro joga também, para entender como todos esses elementos jogam, isso também é bem importante, mas não desistir do caminho inicial. Em primeiro lugar, parabéns aí pela sua história, porque é fantástico. E você, de fato, rompeu um grande paradigma, né? Que é essa coisa dessa casta que está, aos olhos de muitas pessoas, o mundo jurídico está ligado a uma casta de pessoas supostamente superiores. É uma coisa que me incomoda muito. Eu sei que isso não é verdade, mas é um olhar que as pessoas têm, tanto de se referir aos advogados todos como doutores, né? E é uma coisa que eu sei que tem uma legislação que não foi derrubada, mas todo mundo virou doutor, aquela coisa toda. E a questão do propósito fundamental. Tem muitas pessoas que quando ouvem você, ou eu, porque o meu propósito de fato é mudar o Brasil, por viés, através da advocacia, honestamente eu acredito que a advocacia tem o poder de interferir diretamente nas decisões desse país, porque a grande maioria são influenciadores, tomadores de decisão e estão em todas as esferas do poder. Então eu acredito nisso. Algumas pessoas podem nos chamar de utópicos, né, Juliana? Como que a gente, então, como é que foi este processo seu de sair de uma situação de utopia, de uma ideia espetacular, de um grande desejo ou de um grande propósito para tangibilizar isso? Como é que foi? E aí eu já quero emendar com uma outra pergunta. Por que todo mundo toma decisões? Todos os dias. Qual é a diferença em tomar a decisão da roupa que você vai vestir quando acorda pela manhã ou do óculos que você vai comprar? Eu quero te dizer que a minha esposa adorou esse teu óculos quando viu o lançamento do nosso livro. Ela falou assim, eu quero um óculos desse. Eu quero um óculos desse. Então, qual é a diferença entre tomar uma decisão que é corriqueira, que é normal, para tomar uma decisão de forma estratégica? Então, vamos lá. Qual a diferença entre uma coisa e outra? E como como tangibilizar uma coisa que aos olhos dos outros é utópica? Bom, excelente pergunta. A tomada de decisão, diferente do que a gente possa imaginar, ela não é puramente racional. No livro eu falo, inclusive, sobre diversos estudos científicos, diversos experimentos que foram feitos com relação à tomada de decisão e viés cognitivo também, e como isso pode alterar a nossa percepção. Tem um autor que eu gosto muito dele, Leonardo Midlanov, que ele tem um livro que é o Subliminar, traduzido para o português. Ele explica essa questão da aleatoriedade do espaço, do tempo, e que tem algumas coisas que realmente elas fogem do nosso racional, né? Existem coisas no nosso subconsciente, no nosso sistema nervoso central, enfim, no planeta, né? No universo como um todo, que a gente realmente não explica. O que acontece é que, independente da gente explicar essas coisas, elas acontecem. Eu não consigo explicar, né, especificamente como que as moléculas foram organizadas de uma maneira a criar um céu, uma nuvem, né? A gente tem dados, tem ciência que mostram, mas o início do universo em si é muito difícil a gente conseguir especificar isso. A luz, né? A luz, o sinal de internet que está possibilitando essa nossa live.
Ele fala muito sobre isso, coisas que são inexplicáveis, e o nosso cérebro não é diferente. Então, a gente tem um instinto natural de observação, por exemplo, que vem dos nossos ancestrais, que é, independente de você racionalizar, a tua visão, ela tem uma conexão direta com ondas cerebrais. Então, independente de você querer colocar foco naquilo, se você está num ambiente que você é colocado, né, nessa situação, numa forma, no ambiente, enfim, a parte visual, ou então o que as pessoas conversam, você acaba formando conexões cerebrais ligadas a isso, a essa exposição que você está, mesmo que você não queira. Gosto muito de dar um exemplo, né? No livro eu dou esse exemplo. Por exemplo, a pessoa acorda, aí ela pega o jornal, vê lá, acidente, mata 3 pessoas na rodovia X. Aí, beleza, ela termina de tomar o café da manhã, assiste o jornal e vê lá que o marido esfaqueou a esposa com não sei quantas facadas. Aí, no trânsito, ele fica ouvindo notícia de tragédia. Chega no trabalho, só gosta de falar disso. Aí, à noite, chega em casa, vou assistir um filminho aqui para relaxar. Coloca filme de atirador de elite, de massacre. A pessoa não busca intencionalmente normalizar a violência, mas o processo, né, do olhar, da imagem e dessas percepções do que ele lê, do que ele ouve, vai afetar sim. Então, essa normalização da violência faz a pessoa, de repente, achar que é normal ela parar no meio do trânsito porque alguém fechou ela, descer do carro e quebrar o para-brisa ou xingar a pessoa, sair com uma arma. Então, ela normaliza de alguma maneira sem ter uma intenção real daquilo, né? Então, são essas conexões, né, do nosso subconsciente que vão também fazer com que a gente tome nossas decisões. E aí é o grande problema, né? Se eu não consigo controlar isso, então tem coisas que vêm do meu inconsciente na minha tomada de decisão, será que eu posso antecipar isso? E tem uma maneira, né? No livro eu falo muito sobre isso, sobre como você se cercar de informações, que toda tomada estratégica de decisão, ela antes de você decidir o caminho, é entender se esse caminho que você quer, ele, de alguma maneira, ele é bom para todo mundo, se ele é um caminho lícito, se ele é um caminho que tem um potencial ali de te trazer alguma relevância que não seja só financeira, né? Que vai te trazer realmente felicidade. E aí o seu olhar pode estar distorcido dependendo da vida que você leva. Então, consultar outras pessoas, muito estudo, entender melhor o que você está analisando, o que você está decidindo. Uma coisa que muitos estudantes ou pessoas que acabaram de se formar aí na faculdade de Direito, né, ficam nessa dúvida, eu vou trabalhar em que área? Né? Eu não sei, eu quero ser advogado tributário. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque eu, por exemplo, tive experiência em trabalhar com tributário e eu detestei. E tinha Eu também. Nossa, porque advogado tributário é mais assim, mais legal. Gente, eu odiei, eu detestei, não é pra mim. Então, eu só descobri isso quando, além de entender qual era o trabalho que esse advogado realizava, era me colocar à prova, né? Ter essa experiência, conversar com pessoas que trabalhavam, entender o dia a dia. E aí a minha tomada de decisão não foi baseada somente numa percepção que eu tinha externa dessa imagem. Vou ser esse advogado X. Eu podia querer fazer outras coisas, né? Será que eu quero ser professora de direito? Será que eu quero estudar para concurso público? Será que eu quero abrir uma empresa depois, né? Focar em outra área? Não quero ser advogado? Então, assim, não focar a tomada de decisão com base no outro. Né? Eu acho que isso é importante, entender o que é importante para você e se cercar de muitas informações. Né? No livro eu falo, por exemplo, algumas perguntas que você pode fazer para gerenciar esse risco. Né? Então, essa decisão ela vai afetar outras pessoas, essa decisão é algo que eu entendo que existe um mercado, por exemplo, para isso. Eu vou começar a trabalhar especificamente com uma área que está obsoleta. Faz sentido? Mas vamos abordar aqui, viu, alguma dessas coisas, alguma dessas perguntas que você fez no livro, porque acho que são. Você dá uma. Expandir o horizonte de quem vai ler o livro. Tá? Bom, é isso que. Você sabe que lá no Enchendo a Banca isso é tão significativo, eu acho, para os clientes, que eu desenvolvi um método de uma matriz de tomada de decisão. É claro que eu, como professor e mentor, eu não posso tomar decisão pelos meus alunos. Mas porque tem muita gente que trava, né?
Na hora, por exemplo, de ter a coragem de escolher um nicho de atuação. Eu sei por que muitas pessoas escolhem tributário. Porque na cabeça deles é o que dá mais dinheiro. Não é isso, Ju? Então, é o que você chama da motivação da decisão, isso? Exatamente. De ter essa motivação ligada a você, né? Ao seu propósito. E foi aquela pergunta até que você falou, né? A questão de como não parecer utópico, né? No olhar do outro, como isso não ser utópico e você conseguir realizar de fato o seu desejo. Acho que primeiro é diferente do que alguns mentores, né, superficiais aí dizem que assim, você tem que acreditar no seu e ir embora e vai naquilo, e não importa o que os outros digam. Não, é o contrário. Você acredita no seu, então ouça o que as pessoas dizem sobre aquilo, vá estudar, pesquisem. O problema é só você levar em consideração uma imagem distorcida que você tem de uma parte da vida daquela pessoa, daquele profissional. O problema está no olhar parcial daquela realidade, né? Você tem que ouvir, sim, outras pessoas para você tomar a sua decisão, para você ampliar o seu campo de percepções. Para você entender realmente se eu quero mesmo aquilo. Eu quero trabalhar com advocacia, mas eu não gosto de ler coisa muito difícil, assim, linguagem formal. Muitas páginas. Eu ouvi gente falando assim na faculdade. Você deve ter ouvido também, Eduardo. Pessoal, Muito, muito. que era assim, gente. Desistia às vezes no primeiro ano, no segundo. É muita coisa. Então, assim... Primeiro ano tem um monte que desiste por causa disso, né? Porque ele não tem zero impulso para tomar a decisão de fazer direito, né? Então assim, gente, não tem nada de errado. Começou com uma ideia, quero ser advogado. Será que eu quero ser advogado mesmo? Será que eu quero fazer direito? Como que é a faculdade de direito? Não é simplesmente, tô com vontade de fazer, eu quero, é isso, é o que meu coração manda e vou fazer sem entender nada. Lógico que não. Falta de inteligência é isso. A gente precisa entender o que acontece ali no dia a dia. Então, vou fazer faculdade de Direito, o que eu vou aprender? Sobre o quê? Pega a grade curricular e vai entender que tipo de livro, que tipo de leitura, que tipo de vivência você vai ter que ter, que comportamento a sociedade vai esperar de você como um profissional jurídico, o tipo de trabalho, o seu dia a dia. Né? Então, entender aquilo, se puder experienciar de alguma forma antes de tomar a decisão, é importante nesse sentido, né? Para depois não se sentir culpado. Tudo que eu começo não dá certo, né? Porque você não analisou todos os riscos ali, os prós e contras daquela decisão, não teve um aumento de percepção. Então, a possibilidade de errar nessa tomada é muito grande. Você no livro... Você tocou em vários pontos nevrálgicos ou vários pontos que são determinantes. Às vezes eu falo difícil e um dia eu fiquei sabendo de um... Eu me preocupo, estou me policiando. Porque outro dia eu fiquei sabendo de um amigo que falou assim, cara, mas eu não entendo o que o Brena fala, gente. Eu gosto muito dele. Então, eu me policio. Então, você tocou em vários pontos que são fundamentais que direciona a boa tomada de decisão. Um deles, que eu gostaria muito que você explorasse isso, aprofundasse um pouco, muita gente não considera, quando toma uma decisão, a necessidade de renunciar a certos aspectos da sua vida cotidiana, ou da vida que está levando, ou do seu trabalho naquele momento. Juliana, como funciona, então? Como que as pessoas devem entender, olhar para a renúncia e trabalhar isso? Você pode especificar mais isso? Para que não cause muita dor uma tomada de decisão equivocada? Sim, no livro tem um ponto que eu até coloco essas questões, né? Que precisa se atentar quando a gente toma uma decisão. Não existe um caminho certo, né? Mas existem caminhos que têm escolhas, tem coisas positivas nessas escolhas e tem renúncias também, né? Eu gosto muito de fazer trilha, fazer trekking, né? Eu gosto de entrar no meio do mato, ficar 2 dias acampando, dar aí mundo afora, né? Com a mochila nas costas, adoro fazer isso. E aí, quando a gente vai numa trilha, normalmente a gente já ou conhece, já foi com algum guia, enfim, ou já teve aquela experiência, ou você pega antes a referência, né? Mas tem coisas ali, por exemplo, que você, na hora você vai ter que se deparar. Eu prefiro ir por essa parte aqui,
que é mais terra, né? Que eu vou, sei lá, molhar a minha bota, que tá sujo aqui, tá molhado, ou eu vou por essa parte aqui do alto, que é pedra, só que aí eu vou ficar mais cansada, porque é mais subida por esse caminho. Então, assim, os dois caminhos, eles podem levar ao mesmo lugar ou não, mas cada escolha, ela vai ter um aspecto positivo e um negativo. Quando você pensa na renúncia, o importante é não que você não possa se arrepender daquela renúncia, mas estar preparado para renunciar a algo, né, em prol daquilo que você quer fazer e não digo nenhum conformismo, mas é estar preparado para que mesmo renunciando aquilo, talvez aquilo que você planejou aconteça naquele momento ou daquela forma. Então, é um processo muito profundo mesmo, né, de trabalhar isso. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo. Se você quer, por exemplo, trabalhar, uma pessoa que quer estudar para concurso público, por exemplo, ela fala assim, eu não estou focado na advocacia, eu não quero trabalhar com empresa, meu negócio é prestar para ser delegado, por exemplo. Ela sabe que para passar num concurso, tem muitas pessoas ali competindo, né? Faz tempo que não abre vaga, tem uma oferta muito pequena diante da demanda das pessoas que querem. Então ela sabe que o nível é altíssimo, que é uma prova difícil, que ela vai ter que se preparar muito e ela vai ter que estudar todos os dias, ter uma rotina todos os dias. Se é uma pessoa, por exemplo, que leva um estilo de vida que não tem disciplina, e aí até entro um pouquinho no capítulo aí do seu livro, que eu queria até que você falasse um pouco mais sobre o pessoal também. O canal é seu aqui e eu tô pedindo já, né? Mas eu achei muito legal que eu li o seu capítulo hoje também, achei muito interessante essa importância, né, da disciplina, mesmo a forma que você explicou isso lá, achei bem necessário. Então você tem que entender que essa tua renúncia, né, ela precisa ser disciplinada também. Então, se eu quero passar no concurso público, que eu tenho poucas vagas, que eu preciso me comprometer estudando, eu não vou conseguir ter uma vida social, por exemplo, de sair 2, 3 vezes por semana para ficar enchendo a cara com os meus amigos, curtindo, então acordar meio-dia, ficar assistindo Netflix, ou trabalhar numa empresa, por exemplo, né, que eu fique 8, às vezes 10, 12 horas, bato ponto lá, o dia inteiro todo mundo me demandando, vou chegar em casa que horas? 8 horas da noite, agora eu vou estudar para concurso. São pouquíssimas pessoas que conseguem, né? Mas tem uma pessoa que fez isso e passou. A proporção é muito pequena, né? Normalmente as pessoas que têm essa preparação, elas têm que renunciar a alguma coisa. Seja a vida social, seja temporariamente o esporte que pratica. Às vezes tem gente que renuncia, né, o próprio trabalho mesmo, não dá para conciliar, vou dar uma pausa aqui. Então é isso, né? Entender aquele objetivo que você quer e quais as renúncias que vêm nesse pacote aí e ter disciplina para manter isso. Então não é simplesmente, véspera de prova eu não vou sair, então, véspera de prova eu vou estudar. Não, a renúncia de você... a disciplina, na verdade, dessa renúncia, ela tem que existir, né? Para você persistir e conseguir perseverar aí no seu propósito e ter resultado. É fantástico. E eu fico pensando, quando você falou de renúncia, é incrível. Eu estava relendo até o teu capítulo e nós usamos o exemplo de uma mesma pessoa, que foi o Michael Jordan. Uhum. Depois, eu não sei se você já assistiu, e quem está nos assistindo, já assistiu a série do Michael Jordan, do Netflix, né? E simplesmente você abrir mão de uma vida ordinária, e o ordinário não tá nada, não é ruim, ordinário é bom, ordinário é estabilidade, mas é simplesmente você abrir mão de uma vida ordinária para ter os resultados extraordinários. Uhum. O próprio Michael Jordan, ele não se considera melhor do que ninguém. Eu falo lá no meu capítulo, todo mundo acha que as pessoas de maior sucesso é só porque elas têm talento. Mas, invariavelmente, as pessoas... E tem muita gente de muito talento que não obtém sucesso. Uhum. É a questão de uma renúncia de pequenos prazeres ou pequenos benefícios em prol de uma coisa maior, que é o que nós falamos ao início, do propósito. Perfeito? Tá tudo bem. E
de você, cara, saber que essas renúncias serão temporárias. Uhum. Porque, claro, se você for levar em consideração que cara, mas eu vou ter que dormir 3 horas por noite o resto da minha vida, aí vai entrar até num ponto que você fala do livro. Pô, será que vale a pena isso? Será que é essa a decisão? Pra sempre? Será que é essa a decisão? Ou eu vou traçar um objetivo e fazer um esforço, tracionar o meu esforço para atingir esse objetivo? E aí, bom, eu, honestamente, eu acho que chegou num objetivo, traça já o próximo. Mas tem gente tá beleza, ó, cheguei onde eu queria. E tá tudo bem. Mas sem essas pequenas renúncias, eu acredito que, honestamente, qualquer decisão é em vão. E causa frustração. Né? E a questão da disciplina, ela está diretamente ligada. Honestamente, eu percebo, nós não estaríamos, nem eu nem você, conversando um com o outro. Se você não tivesse sido extremamente disciplinada, você não teria saído. Você já queria, não? Quero ser advogado, então, porque eu quero transformar essa visão. Você se disciplinou. Você foi lá. Você passou no vestibular aos 20, embora não tenha sido tarde. Imagina, as pessoas entram na faculdade aos 17, já perdi 3 anos, né? Essa é aquela visão que a gente tem quando tem 17 anos, 18, né? Estou ficando para trás. Você se disciplinou. A despeito de ter estudado em escolas públicas o tempo inteiro, você conseguiu, viabilizou uma possibilidade de fazer uma faculdade de direito que não era pública, Sim. mas era particular, e viabilizou ao ponto de você terminar a faculdade, passar no exame de ordem logo em seguida. E tem gente que faz 10 exames de ordem e não passa no exame de ordem. E tá tudo bem, eu acho. É só porque ele não se determinou a passar realmente. Né? Então isso requer disciplina. Todos os grandes resultados vêm com disciplina. E certamente não adianta nada eu ser disciplinado em certa ação se a minha decisão inicial foi uma decisão equivocada. Também. E eu não aprender a corrigir meu curso. Mas e aí? Quando a pessoa percebe, Juliana, que a decisão não foi errada, como lidar com isso? O ponto de vista também do errado, né? O que é errado? Eu acho que depende muito do que a pessoa traçou também no plano inicial. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. A pessoa que, voltando lá, a pessoa porque quer prestar o concurso de delegado, tá lá 10 anos, às vezes não passou na prova, ela fala, não, é isso aí, eu vou fazer, é isso que eu quero da vida e acabou. É óbvio que você não pode desistir do seu sonho, mas se aquilo não te traz resultados, você precisa viabilizar de alguma forma, alguma coisa no mundo, na vida, na sua carreira, que te traga resultados. Sejam esses resultados financeiros ou não. Tem muita gente, a pessoa... tem uma amiga, inclusive, que ela é advogada, uma das excelentes advogadas que eu já conheci aí nessa trajetória jurídica, e ela entendeu que chegou um ponto para ela que ela não queria mais advogar e foi estudar gastronomia. E hoje faz... Ela ficou 6 meses, né, lá na Itália, fez estágio lá, trabalhou em alguns restaurantes aqui no Brasil. Então, assim, hoje ela trabalha com isso. Ela não faz mais nada jurídico. Ela teve até uma questão, numa época aí, com o pai dela, que ela falou assim, eu vou passar para você, eu não faço mais isso. Então, assim, tá tudo bem também. O ponto é que você precisa ter uma estratégia de tempo também, de quando aquilo pode funcionar para você sem resultados. Isso é importante. Então, assim, vou continuar na advocacia, pessoa... Voltando, né, o outro exemplo, né, pra gente não perder a linha, mas quero continuar fazendo concurso para delegado, 10 anos estudando. Viu que aquilo não trouxe resultados, você precisa mudar a sua estratégia primeiro, para ver se você realmente está disciplinado, né? Você está estudando ali 4 horas por dia? Ah, estou estudando 4 horas por dia. Então vai ter que estudar 6. Ah, mas o pessoal estuda 4. Para você talvez tenha que ser 6. Para outra pessoa é 1 hora, não sei. A gente precisa ver qual é o nosso limite e quanto a gente aguenta aquilo.
Então, 4 horas para mim, não, 4 horas eu não aguento. Tudo bem, tô estafado, não, prefiro estudar então menos. Mas se testar e colocar um prazo. Então, por 6 meses eu vou estudar 4 horas por dia para ver como é o meu desempenho. Colocar isso no papel. Fazer um simulado de provas, por exemplo, para ver como foi essa evolução, dessa mudança de estratégia na sua disciplina, no dia a dia, no hábito. 6 meses mudando, estudando todos os dias 4 horas, versus estudar de vez em quando, melhorou meu desempenho ou não? Ser realista e ser verdadeiro com você mesmo. Não adianta roubar nesse jogo, né? Então, assim, eu vou ficar 10 anos fazendo isso, indo atrás sem mudar a estratégia. Você está perdendo todos os seus recursos, dinheiro e o seu tempo, né? Então, pode continuar no sonho? Pode continuar no sonho, mas na estratégia nunca. Não tá dando resultado, tem que mudar a estratégia. E a estratégia, em alguns momentos, pode ser, inclusive, deixar aquilo um pouquinho de lado. Testar. Eu quero porque quero passar em concurso, é meu sonho. Tem outra coisa no mundo que eu faria? Não sei isso. E se eu testar? Vou dar um tempo. Quanto tempo eu vou ficar sem estudar para concurso nenhum? Não quero mais. Eu vou ficar 1 ano sem focar nisso, fazendo outras coisas. Você pode descobrir outras coisas nesse momento que você sai também. Porque talvez todas essas estratégias não sejam em cima de uma decisão que é correta para o seu propósito de vida. Você pode atingir a verdade em outros caminhos, né? Então, se permitir também dar um espaço. Mas o mais importante é isso, Eduardo. Colocar prazo. Vou fazer isso por quanto tempo? Né? Quando a gente ia para excursão, eu lembro criança, né? Que a mãe falava, tem R$10 aqui, acabou, tem que administrar esse dinheiro. Eu lembro que era assim, você quer comprar um brinquedo, você fala assim, peraí, esse brinquedo aqui é R$8, aí eu vou ficar sem tomar um refrigerante. Não, então, não é isso. Você tem um caixa ali. A mesma coisa é um investimento que você faz na sua carreira. Você tem um caixa. Não adianta você ficar fazendo 200 mil cursos em cima daquilo se você não tem uma estratégia para aquilo te dar resultado, né? É a mesma coisa do tempo. Ficar 10 anos fazendo isso e aquilo não te traz resultado, é complicado manter a estratégia. Então, acho que quando a gente percebe o erro, principalmente, como você bem disse, o exemplo que a gente, sem combinar, né? A gente falou do Michael Jordan, é justamente isso. Não desistir na primeira, muda a estratégia. Muda a estratégia. Vai testando em centenas de formas que você puder. Né? Se desafie, se coloque mais, tenha disciplina com relação a isso. E se em algum momento precisar dar espaço, também faça isso com prazo. Né? Mas muito importante. Aliás, se autoimpor metas, com metas alcançáveis e definidas, eu não vou falar aqui sobre método SMART, porque não é o objeto da nossa conversa. A gente já conversei, inclusive, com outros colegas sobre isso. Quem quiser dar uma espiada, se eu não me engano, na live da Luísa Comar, a gente falou sobre método SMART. Tem mais uma que eu não me lembro agora, que é uma forma de te ajudar a tomar decisões. Agora me diz uma coisa, Juliana. Você acha que é possível você tomar uma boa decisão, uma decisão assertiva, sem autoconhecimento? Acho impossível. Não, tô brincando. Acho que o autoconhecimento, ele não é não diria que ele é um objetivo ali que você vai fincar a bandeirinha. Pronto, agora eu me conheci, ganhei, venci. É o processo, né? O caminho disso, o caminho do autoconhecimento. Eu acho que, de alguma maneira, todo mundo está em algum nível disso. Algumas pessoas começando a despertar, outras ainda não entenderam, outras com mais profundidade, mas a tomada estratégica de decisão, ela fica muito mais apurada, muito mais assertiva no sentido de determinar os seus recursos, né, sejam financeiros, de tempo, de trabalho, quando você se conhece, né? É muito fácil a gente pensar em outras situações, por exemplo, né? Eu não gosto de azeitona. Eu, por exemplo, detesto. Tem muita gente que gosta de comer azeitona, coloca azeitona em tudo. Eu amo. Eu amo azeitona. Vejo o povo abrindo aquele vidrinho de azeitona. Em casa a gente briga pela última azeitona. Não, eu, a minha esposa e meu filho, a gente se acotovela para pegar a última. Nunca gostei, nunca gostei.
E já tentei experimentar depois, aquela coisa, às vezes, a criança, não, mas depois eu vou gostar mesmo hoje. Então, em vários momentos, de várias formas, tentei. Eu sei que eu não gosto. Então, assim, saber sobre esse detalhe da minha vida, né, me faz o quê? Por exemplo, quando eu for comer uma empada, perguntar, tem azeitona? Porque eu já sei que não vai ser legal. Por que que a gente não faz isso com a nossa carreira também, né? Entender esse tipo de coisa e se permitir em outras fases da vida revisitar também coisas. Ah, isso aqui eu gostava, penal eu gostava só na faculdade, agora não, jamais faria isso. Por que não? Por que não testar de novo? Para testar o próprio autoconhecimento mesmo. Será que eu penso assim ainda? Será que é isso mesmo? Ajuda você a tomar decisões mais rápidas. Né? Eu não preciso toda vez pensar assim, né? Ai, será, gente, será que ontem eu não gostei de azeitona? Em 35 anos eu não gostei. Será que hoje, nesse dia 6 de setembro, será que eu vou... Por que eu vou perder tempo pensando isso? Eu já sei que não. Então é assim, não, próxima. E aí o nosso cérebro não fica estafado de tomar tantas decisões, né? Porque a gente já tem uma linha de autoconhecimento que permite a gente a falar os nãos mais rápido, né? E olhar mais assertivamente para os caminhos do sim. Olha a minha sogra fazendo graça aqui, que ela é uma culinarista de mão cheia. Ela está dizendo que a empada da Feliciartes não tem azeitona. Ah, para mim você pode pôr, sogra. Para Juliana você mantém sem azeitona. Você sabe, Juliana, que eu acho isso tão importante, que eu, a partir de um certo ponto, eu passei a conceder aos meus alunos um teste, uma análise de perfil comportamental. Então, todos os meus alunos do Enchendo a Banca faz parte do nosso... É o primeiro passo de todos os meus alunos, é fazer um teste de análise de perfil comportamental, o HMI, com base nas 16 personalidades do Carl Jung, porque assim, se eu estou fazendo com que a pessoa tome decisões, que são eles que é o aluno que tem que tomar, a exemplo de, por exemplo, identificar o seu diferencial, escolher um nicho, um super nicho de atuação, eu percebi que eles ficavam muito vendidos. Então eu quero a gente dá um empurrãozinho, um pontapé inicial, vamos dizer assim, para esse caminho do autoconhecimento, para aqueles, normalmente a gente faz uma devolutiva personalizada para o aluno, porque o meu propósito é que o advogado tenha resultado. Não adianta ele comprar o curso se não tiver resultado com o curso. Uhum, sim. Porque para mim não vale nada, não tem nenhum valor isso. Né? Eu não transformo as pessoas a ponto de transformar o país. Então eu descobri que isso é detrimente. Porque o que eu fiz? Eu fiz um retrospecto na minha vida e percebi quando foi a virada de chave. E a virada de chave foi quando eu comecei a me preocupar com este processo de autoconhecimento. Eu já era advogado há mais de 20 anos. E claro, estava tudo bem, vivia lá naquela casta que você se referiu lá no começo, então naquela época provavelmente você queria justamente que eu saísse de lá, e até que tive um estalo. Tive muitos estalos, mas tive um especial que foi quando fui apresentado para um cara, por um dono por um colega, um dono de restaurante. Ele falou para mim assim: pô, você tem advogado? Falou o amigo, né? E o cara falou assim para mim: ah, eu tenho. Mas advogado é um mal necessário. E aquilo foi para mim uma coisa tão chocante que eu comecei primeiro a entender por que o advogado é visto como um mal necessário. O que nós estamos fazendo de errado? Porque somos nós. Estamos fazendo alguma coisa muito errada. Né? E é a partir do momento que eu falei, cara, eu preciso descobrir. E aí, então, eu comecei a partir para o meu autoconhecimento, para desenvolver isso tudo. Né? Deixa eu te perguntar um negócio. Você falou uma coisa ali atrás sobre viés cognitivo. Uhum. Eu devia ter te perguntado na hora para as pessoas não se perderem. Mas eu anotei e não queria deixar passar. O que é viés cognitivo, Juliana? O viés cognitivo, ele é um olhar que você tem distorcido sobre determinada coisa por você não ter essa visão do todo, né?
é uma percepção que você tem que está distorcida pelo lugar que você olha aquilo. Então, vou dar um exemplo, né? Pelo teu ambiente e pelos estímulos que você recebe, é isso? Exatamente. Ela é uma percepção que não corresponde à realidade. Acho que, em resumo, seria isso. É uma percepção tua. Você fala, mas é o que eu percebo, é o que eu sinto. Para mim é isso, né? A gente às vezes fala assim, não, mas acredita em mim, é isso. Não, tudo bem, é sua percepção. Só que essa tua percepção, ela pode ter uma distorção da realidade, dependendo da posição, de onde você olha, ou o lugar que você ocupa, ou quanto você está envolvido ou não com aquela situação, né? Foi feita uma pesquisa no livro, inclusive, desse meu grande mentor, que é o Alexandre de Michele, um dos pioneiros aqui no Brasil, que começou a tratar sobre esse tema de governança corporativa. Eu tive o prazer em não só conhecer a obra, mas como conhecer ele. Enfim, foi uma pessoa que me iniciou aí também com esse interesse da governança, me mostrou esse mundo maravilhoso aí de gestão ética nas empresas, né? Em como transformar o mundo por esse caminho. E ele fala, né? Ele fez um estudo de algumas pesquisas que ele fez, né? Lá no IBGC, inclusive, algumas pesquisas com conselhos de administração, que mostra quantas pessoas se acham éticas, né? Então tem um sistema ali de pontuação, de 0 a 100, quanto você se acha? Então, em geral, as pessoas na pesquisa respondem que elas se acham mais éticas do que a média das pessoas, mas que o outro é menos ético do que a média das pessoas. Isso a gente falando do mesmo grupo, né? Então, porque eu acho que o mundo não é ético, mas eu sou mais. Então, todo mundo respondeu assim, peraí, então se todo mundo do grupo se acha acima da média de ética, por que as outras pessoas estão dizendo que não, que eu tô abaixo? O que é isso? Né? E aí, estudos científicos mostram que a gente, nós seres humanos, temos um olhar distorcido, por exemplo, na questão da culpabilização, da responsabilização de um ato. Né? Quando a gente está em coletivo, por exemplo, imagina que a gente faça um trabalho em equipe e aí tem 10 pessoas nesse grupo e o trabalho foi excelente. Todo mundo colaborou, todo mundo participou. Normalmente as pessoas têm uma percepção, né, que aí é o viés cognitivo de achar que aquele êxito se deu pelo trabalho dela numa proporção maior. Então, a gente não sente assim, teve um êxito esse trabalho, né, de 10 pessoas. Eu não sinto um décimo só da felicidade. Eu não sinto só um décimo da contribuição. Deveria, né? Mas não. Eu sinto que, nossa, venci. Tava no grupo que venceu isso, a gente conseguiu. É um sentimento de 100%. Eu acho que foi mais responsabilidade minha a vitória do que dos outros. Né? E quando isso acontece ao contrário, quando tem um problema, a nossa tendência natural é falar, mas também aquela pessoa só atrasava, o outro era ruim de comportamento, eu mandei não sei o que a pessoa não fez, a pessoa é difícil de comunicar. Então, assim, aí é culpa de todo mundo, né? Aquela coisa do líder chegar e falar assim, grupo, vocês não entregaram no prazo. Eu fiz a minha parte, né? A gente tem esse comportamento já automático. Então, o viés cognitivo é muito voltado para isso, para estudar essas questões, que as nossas percepções realmente aquilo. Você olha aquilo, mas ela fala muito nas empresas, né? Porque mulheres, grupos LGBT, homens héteros, de uma classe social específica, com uma mesma forma, independente da motivação que essas pessoas tenham em fazer algo para grupos que não são os grupos deles, talvez eles nem entendam como, né? Como que um grupo de homens, por exemplo, de 55 anos, todos moradores no bairro Nobre dos Jardins, vão entender, por exemplo, que a filial de uma empresa de central de atendimento fica legal no Itaim Bibi, que é longe pra caramba de tudo, não chega transporte público, só vai quem tem carro. Então, assim, é uma coisa que eu vivia nas empresas. Eu via decisões sendo tomadas de uma maneira extremamente equivocada. As pessoas não entendem a realidade. Não é maldade, não é, não me importo, mas é não entender na profundidade o quanto aquilo pode impactar. Quanto aquela decisão vai impactar em grupos que têm menos voz e como a sua decisão pode ser torcida. Por exemplo, eu brinquei uma vez, estava fazendo um trabalho para uma, né?
um private equity que era desenvolver indicadores de governança, ESG, enfim. E na questão social, a gente colocou isso para as empresas responderem também, né? Se elas tinham trabalhos específicos para readaptação das gestantes, das mães, né? Depois de ter os filhos, enfim, como essa preparação psicológica, né? Da pressão de uma mulher logo após de ter um filho, tá naquele momento ainda de amamentação, como a empresa se preparava para isso? E aí eu lembro que nessas mesas de discussão uma pessoa assim, mas isso é relevante? Então assim, eu era a única mulher e que não tenho filhos, né? Mas por ser mulher, coloquei a questão e aí eu lembro que foi assim, tá, vai. Então tá, acho que pode ser importante. Lógico que é importante. A maioria das empresas, que eu já prestei consultoria, que eu já trabalhei, mais da metade do grupo, do quadro de funcionários é de mulheres. Nessa faixa dos 7 a 35 anos, que é uma idade. E as mulheres são profissionais espetaculares, comprometidas. E que se a mulher decidir que isso também vai fazer parte da vida dela, se a maternidade também vai fazer parte da vida dela, isso vai ter que ser conciliável com a carreira, sim. Porque a pessoa vai trabalhar menos. Eu não quero alguém na empresa. Não tem como a gente voltar mais nesse debate, né? Não tem mais. Então, assim, a gente precisa readequar uma sociedade que foi construída em cima de pilares em que apenas alguns tomavam decisões para a gente ampliar o nosso olhar. Não é briga, não é causar guerra, não é achar que todo mundo, isso aqui é ruim, a pessoa não quer fazer. Não é. Mas os vieses cognitivos com relação à posição que a gente está, né, podem levar a gente a tomar decisões erradas. Tem uma história muito engraçada. Eu ia te perguntar exatamente isso. Conta a tua história e já emenda. Como é que a gente consegue corrigir esse problema na hora de tomar decisões? Ótimo. Teve uma história engraçada, para não falar trágica, né? De uma empresa... Tragicômica, né? Tragicomédia. Essa empresa, na Páscoa, foi fazer doação de ovos de Páscoa, né, para comunidades carentes, e foi numa comunidade indígena também. Só que os indígenas ali daquele grupo específico daquela tribo, eles não comemoravam Páscoa. Então, foram fazer uma ação social, né? Foram levar os ovos de Páscoa ali para as crianças, mas assim, as crianças não consumiam industrializados, derivados de leite, nem sabia, não são cristãos. O que tem a ver a Páscoa? Assim, então, você imagina a saia justa, o constrangimento de você chegar ali, a empresa, olha, tô doando, todo mundo meio perdido. Você fala, gente, mas que gafe! O que é gafe? Maldade? Não, vamos lá. Não me importa, leva lá qualquer coisa. Não, as pessoas tinham boa vontade em fazer aquilo. Só que essa falta do olhar, os indígenas, por exemplo, que são minoria, hoje representativa, sim, né? Foram tirados desse território todos, que era deles já, né? Vamos falar a verdade, era deles já por direito. Chegaram aqui, invadiram tudo. E aí são minoria representativa, sim. E não teve ninguém ali para fazer aquele estudo, né? Então, qual que é a recomendação, né? Essa história trágica, né? Que virou uma saia justa, virou uma lenda urbana e corporativa, né? Que a gente conta nos bastidores. Como que isso poderia ser revertido? Você não precisa saber tudo. Eu, por exemplo, Eduardo, eu gosto de arriscar de vez em quando nas redes sociais, de fazer edição de vídeo, essas montagens, isso eu me arrisco. Mexer com contabilidade aqui, fazer planilha, eu não me arrisco. É um tipo de coisa que eu não consigo hoje dedicar meu tempo a estudar profundamente isso, então eu vou perguntar para quem sabe, né? Então, acho que é mais ou menos essa linha. Uma empresa, por exemplo, a pessoa que toma a decisão ele não é obrigado a saber de tudo, mas ele precisa criar um ambiente diverso no conselho, nos órgãos de gestão, na empresa como um todo, com pessoas de outros meios, né? E diversidade, a gente não fala só de gênero ou racial, a gente fala também com relação a regiões de idade também, né? Essa coisa de sempre a mesma faixa etária. A empresa produtiva é que tem pessoas de 20 a 35 anos, porque a galera que trabalha muito. Como assim, gente? A pessoa que quer uma oportunidade mais jovem, ela não pode trazer algo de positivo? Ou uma pessoa que já trabalhou e tem experiência no mercado, tem um outro timing que pode trazer muita coisa positiva para a empresa, ela não serve mais? Né? Então, a gente precisa começar a pensar de uma forma mais ampla.
para não deixar todas essas decisões também só no nosso olhar, que é parcial. Então, a medida seria essa, né? Numa estratégia de carreira, por exemplo, como não deixar esses vieses, né, atrapalharem. Não, será que eu estou pensando em tudo mesmo? Será que meu olhar está distorcido? É perguntar para pessoas que conhecem mais do que você sobre aquele tema. Lê sobre isso, né? Livros, assista documentários, pesquise, converse com pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de falar para a gente finalizar especificamente esse ponto é: toda ideia que você recebe de uma forma pacífica, desconfie. Então, se alguém te falou alguma coisa, assim, acho que você tem que fazer isso. Ah, tá bom, é isso aí que eu tenho que fazer. Se sua cabeça já foi na onda da pessoa, sem você pensar, desconfie. Fala, pera, será que é isso mesmo que essa pessoa me disse? É esse caminho? Será que é assim? Vou perguntar para mais uma. Vou perguntar para uma terceira agora que pensa diferente dessas outras duas. Porque com todo esse apanhado de ideias, eu consigo tomar uma decisão, né? Consigo entender qual é a base, a fonte de cada uma dessas pessoas que está me trazendo aquilo. Experienciar cada uma daquelas realidades para entender o que faz sentido para mim, de verdade, né? Me abrir para isso. Para a gente não ficar aí refém, né? Da nossa percepção parcial. Fantástico. Então a gente tem que abrir mão desse. A gente pensa linearmente para economizar energia. Abrir mão um pouco desse pensamento linear, que é o normal do nosso cérebro, pensar linearmente para economizar energia, e a ter um pensamento muito mais crítico, né? Quando você fala de se reunir com pessoas heterogêneas, o Napoleão Hill, ele fala isso há quase 100 anos. De você se cercar, quando ele criou o Mastermind, que são as mentes mestras, Sim. é justamente para ter este olhar heterogêneo a respeito. Então você imagina a força de uma corporação quando ela consegue abranger o maior número de olhares possíveis. E faz todo sentido o que você está me dizendo quando nós vamos tomar as nossas próprias decisões. Sempre se cercar, e eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ser criticada, mas pedir feedback, eu falo isso com frequência, e dar feedback respeitoso e pedir feedback talvez seja uma das melhores estratégias para você tomar boas decisões e ajudar outras pessoas a tomar boas decisões. Porque você vai passar a enxergar que nem uma mosca, né? Com aquele espectro, em vez do tapa-olho, a gente enxerga de uma maneira quase com 360 graus. Fica muito melhor a tomada da decisão, né? Exatamente. Ju, são 19 horas e 58 minutos. Eu não agradeci ninguém que passou por aqui. Então eu tenho que agradecer todo mundo. Vocês me desculpem se eu não citei nominalmente. Eu vi um monte de gente passando. Porque a gente vai conversando e a gente... realmente eu gosto de dar atenção ao convidado, porque tem muito... E eu queria até falar com você que não vai dar tempo sobre decidir e perseverar, porque eu acho que é o segredo, talvez, do sucesso no final, depois de tomar uma boa decisão, não vai dar tempo. Mas fica a curiosidade, porque a Juliana falou sobre, depois de como tomar uma decisão, uma boa decisão. A questão do decidir e perseverar, então, leiam o nosso livro. Vamos né? Não vou contar tudo, não. Isso. Eu queria, então... livro e depois vai olhar lá o capítulo do Eduardo também falando sobre como manter essa disciplina, né? Com disciplina também. Então lá no livro tem bastante detalhes aí de como atingir esse caminho. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais e eu já de antemão agradeço mais uma vez a sua boa vontade e a generosidade, porque foi fantástico o nosso papo. Muito e depois você manda para mim de onde você comprou o óculos para poder presentear a minha esposa. Aqui faz tempo. Esse aqui, na verdade, foi o último que durou nas garras do meu cachorro. Eu tinha 3 óculos. Na época que eu morava em São Paulo, ali, que eu tinha
uma vida extremamente urbana, né? Trabalhando dentro de empresa, aquela vida toda, até eu pedir demissão e ter a minha empresa e trabalhar independente hoje, mudar meu estilo de vida. Então, só tinha roupas e acessórios, tudo voltado para a empresa. Então, eu tinha 3 óculos que eu amava até adotar o meu cachorrinho, que destruiu os outros 2. Então, esse foi o último que sobrou. Nem era o meu preferido, mas eu vi que agora o pessoal já gostou, então ele ficou aí para sempre. Mas eu não lembro, tá? Já peço desculpa para ela, eu não lembro. Não vou lembrar. Não vou lembrar onde Tá foi. bom. Mas queria te agradecer, Eduardo, pelo papo, muito descontraído, muito bacana. A gente até falou antes, assim, né? Não vamos combinar nada, não. O mais legal é isso mesmo, trazer essa conversa. Que eu acho que é isso que as pessoas têm interesse, né? Saber o que acontece por trás dos bastidores, que conversas são essas, quais são esses conhecimentos que a gente troca aqui, né? Da nossa carreira, do ponto que a gente está hoje, da nossa vida profissional. Então é isso, sem muita coisa programada ali, né? Mas é uma conversa franca, acho que a gente consegue transmitir muito mais. Estou muito feliz por ter participado. Quero agradecer a todo mundo que assistiu aí também. Gente, não vou agradecer um por um, mas sintam-se todos abraçados aí. Muito obrigada por terem acompanhado a gente. Quem veio pelo perfil do Eduardo vai me acompanhar lá no Instagram também. Quem veio pelo meu, vai lá, começa a ver o perfil do Eduardo. Tem muita coisa legal aí para advogados e não advogados também, né? Quem está na carreira jurídica e também quem está trabalhando com outras carreiras aí também pode pegar esses aprendizados, né? Embora seja especificamente para advogados, mas sempre tem alguma coisa ali que pode acrescentar. E é isso. Obrigada a todo mundo. Bom feriado para todos aí, né? A gente está no meio do feriado ainda. Boa semana e pode me chamar sempre que quiser. Legal, Juliana. Mais uma vez, tenho que te agradecer imensamente. Eu sempre falo para as pessoas isso, porque você disponibilizou para mim, para nossa audiência, o seu bem mais precioso, que foi 1 hora do seu tempo, para compartilhar os seus conhecimentos, e realmente a gente não tem como agradecer. É isso aí. Então, fica a nossa gratidão gigantesca e a cobrança de você descobrir de onde você comprou esse óculos, porque eu preciso mesmo dar essa satisfação em casa. Uma excelente restante de semana para você, um excelente feriado de 7 de setembro, que seja um feriado pacífico, que as pessoas tomem boas decisões pela pátria, por nós todos, pelos seres humanos. E é isso. Um forte abraço aí, Juliana, muitíssimo agradecido. Obrigada. Tchau, tchau.